Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para a parte 2 da nossa aula, né? Nossa aula sobre o capítulo 3, números cardinais, e nós vamos estar falando agora sobre imagem e pré-imagem. Conteúdo aí que rolou muita discussão lá na nossa tutoria NF, e agora a gente vai estar comentando um pouco sobre isso, tá? Vou estar compartilhando com vocês os slides exatamente onde foi que a gente parou, tá bom? Então, olha, é, a gente tinha parado explicando o que que era uma função bijetora, e agora a gente vai falar sobre o conjunto imagem de uma função. O que que significa a imagem de uma função? Isto é, essencialmente, o conjunto no qual, vamos ler aqui, né? Seja f definido de x em y, uma função, e há um subconjunto de x, tá? A imagem de A sobre F, denotada por F de Azão, é um subconjunto de Y, é o que está dizendo aqui. É o conjunto de todas as imagens Azinho pertencente a A. Ou seja, quem que é o meu F de A? É o conjunto dos Ys formados por quem? Por F de A é igual a Y, com A pertencente a A. Como assim, professor? Não entendi esse negócio, não. Vamos pegar aqui, ó. Você tem um conjunto X aqui, e aqui está o seu conjunto Y. Aí dentro do nosso conjunto X, a gente vai tomar um subconjunto A dele. Então aqui a gente vai tomar um subconjunto A. E aplicar essa função f em todos os elementos desse conjunto A, tá bom? Desse subconjunto A de X. O conjunto que é gerado dentro do meu Y, esse conjunto azul que está aqui, ele vai ser conhecido como o f de A. Então, este é meu conjunto imagem, que é o quê? Pegar todos os elementos desse meu A e vou aplicar f neles e ver exatamente onde é que eles caem aqui. Então, este é o meu conjunto imagem, tá bom? Ou seja, quem que é o conjunto imagem do f de A? São todos os y pertencentes ao meu conjunto y, tais que o y ele é um f de A para algum A pertencente a A. Uma outra forma da gente pensar isso é f de Azão, a gente toma um f de A para todo A pertencente a A. Tá bom? Essas duas definições aqui, elas são a mesma, tá bom? Aqui só um comentário que eu fiz aqui, ó. Quando A é igual a X, ou seja, como nós estamos falando de um subconjunto qualquer, o A pode ser o próprio X, né? Quando eu falo que o meu A é o X, eu tomo o F dele, nós estamos considerando a imagem da minha função F, tá bom? Então, ela é a imagem. E mais um comentário que também está descrito é: se esse conjunto azul aqui ele for todo o meu conjunto y, quer dizer que a minha função ela é sobrejetiva, ou seja, todos os elementos de y recebem setinha quando eu aplico f no meu conjunto x, tá bom? Há alguma dúvida até aqui? Creio que não, tá bom? Esse é o nosso conjunto imagem. Quais são algumas propriedades importantes do nosso conjunto imagem? Olha, dado f de x em y e AB subconjuntos de x, o que é que nós temos? Que f de A união B é igual a f de A união com f de B. Se eu não me engano, eu fiz algum desses no canal. Não sei se foi essa continência de caos, então se foi outro, tá? Eu mostrei um desses dois. Essa segunda propriedade aqui, ela é muito boa, isso pode até cair em provas, tá? Então, olha só, se f da interseção de dois conjuntos está contido no f de A interseção f de B. A igualdade, ela só acontece, ou seja, a inclusão contrária, ela só ocorre quando a nossa função ela é injetiva. Então, só é verdade que f de A interseção f de B está contida em f de A interseção B quando a nossa f ela for injetiva. Outra propriedade aqui, se A está contido em B, implica que o f de A está contido no f de B, tá?
Bom, essa daqui eu acho que visualmente ela é um pouquinho mais simples, né? Você tem um conjunto X e um conjunto dentro do outro, né? Que é o B e que é o A. Então, a imagem gerada pelo A necessariamente tem que estar contida na imagem gerada pelo B, tá bom? Essa eu acho que é um pouquinho mais claro de ver. E F do vazio também é vazio, né? Porque o que que seria o F do vazio? É o conjunto de todos os f's de x, né? Tal que x pertence ao conjunto vazio. Só que como não existe nenhum elemento que pertence ao conjunto vazio, isso por definição é o próprio conjunto vazio. Então, intuitivamente a gente fez essa. É claro que é válido, vocês têm que fazer isso em casa, fica de para casa do vídeo. Esse aqui a gente já fez. Eu já fiz uma continência dessas em algum vídeo do nosso canal. E agora a outra também, fica de para casa, eu quero focar nessa daqui que ela é mais difícil, tá? Como ela é um pouquinho mais difícil, acho que vale a pena a gente tentar fazê-la. Para isso eu vou parar a transmissão, parar de compartilhar essa tela, eu vou compartilhar a janela lá da nossa escrita, que é do OneNote, tá bom? Então vamos estar fazendo aqui esta nossa segunda propriedade ali, tá bom? Então, f de A interseção B está contida em f de A interseção f de B. Então, o que que a gente quer mostrar? Que f de A interseção B está contido em f de A interseção f de B. Como que a gente faz isso? Olha, para a gente mostrar uma continência, a gente vai pegar um elemento desse nosso conjunto e vai mostrar que esse elemento pertence a este conjunto de K também. Então, olha, a gente começa tomando o y, seja um y, pertencente ao f de A interseção B. O que que significa o y pertencer ao f de A interseção B? Implica que existe algum elemento x pertencente a A interseção B, tal que o f de x é igual a y. Então, olha, a gente tem que voltar de novo na definição do que é a imagem de um conjunto. O que é um f de um conjunto A? É o conjunto de todos os y pertencente a y, né? Considerando o f de x em y aqui, tais que o meu y, ele é um f de x para algum x pertencente a A. Ou seja, se eu peguei um elemento y que pertence ao f desse conjunto aqui, quer dizer que existe algum x pertencente ao conjunto que está dentro desse nosso f aqui. Existe algum x pertencente a esse conjunto de K, tal que o y é o f desse x. Só que, o que que significa, pessoal, o x pertencer a A interseção B? Isso significa que x pertence a A e x pertence a B. Agora, se o x pertence a A e o x pertence a B, então o meu f de x, ou seja, a imagem desse meu elemento x, pertence à imagem do meu conjunto A. Então, f de x pertence ao f de Azão. E também o f de x pertence ao f de Bzão. Epa, que deu ao f de Bzão. Bom, só que o que que significa o f de x pertencer a um conjunto e o f de x pertencer a outro conjunto? Isso significa, pessoal, que o meu x ele pertence à interseção desses dois conjuntos. F de A, interseção F de B. Bom? Então, o x pertence ao f de A, x não, f de x, desculpa. O f de x pertence à interseção
do f de A com o f de B, só que quem que é o f de X? Ele é o próprio Y. Ou seja, o Y pertence ao f de A, interseção f de B. Com isso daqui, a gente mostra a inclusão que nós queríamos fazer, tá? Agora a gente vai pensar no caso, né? Por que que não pode? Então, qual é o problema? Então, qual é o problema da continência contrária, né? Que seria o contém, no caso, né? É, qual é o problema? Por que que eu não posso afirmar de cara que o f de A interseção f de B, isso está contido no f de A interseção B? Por que que eu preciso da condição de F ser injetora ou injetiva? Por que que será que isso vai acontecer? Por que que a gente precisa disso? Bom, a gente começa a demonstrar essas coisas, né? Então, se um conjunto está contido no outro, a gente deve pegar um elemento desse conjunto e mostrar que que ele pertence também ao conjunto de lá. Então, olha, seja y um elemento que pertence ao f de A interseção f de B. Por definição, um elemento pertencer à interseção quer dizer que ele pertence ao primeiro, ou seja, o y pertence ao f de A e o y pertence ao f de B. Só que o que que significa o y pertencer ao f de A? Isso significa que existe um azinho pertencente ao meu conjunto A, tal que o f de Azinho é o meu conjunto Y. Ó, é o meu Yzinho. E existe um Bzinho pertencente a B, tal que o meu f de Bzinho também vale Y. Agora, se eu quiser, né? Se eu quiser concluir essas coisinhas de cá, que esse conjunto é um subconjunto desse, eu necessariamente preciso que ou A ou B esteja na interseção, tá? Ou A ou B esteja na interseção. Como que eu consigo garantir que esse A e esse B pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Eu sei que o Azinho pertence a A e sei que o Bzinho pertence a B. Mas como que eu consigo garantir que o A pertence ao meu conjunto Bzão, ou o Azinho pertence ao meu conjunto Bzão, ou então o Bzinho pertence ao meu conjunto Azão? A gente só consegue garantir isso a partir da injetividade. Ou seja, o fato de F ser injetora, o que que a gente tem? Olha, a gente conseguiu escrever o y como sendo f de A e também como sendo f de B. O fato de F ser injetora segue imediatamente que o meu A é igual a B. Ou seja, este meu elemento A, Azinho, que pertence a A, ele é igual ao Bzinho que pertence a B. Portanto, esse meu A, ou então B, se você quiser considerar, ele pertence à interseção de A com B. Então, a injetividade é necessário aqui para a gente conseguir garantir que este elemento pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Ou seja, o meu Azinho, né, pertence ao A interseção B. Só que o que que isso significa? Que quando eu aplico o f de Azinho, isso pertence à imagem do A interseção B. Ou seja, quem que é o meu f de Azinho? O y. O y pertence ao f de A interseção B, que é exatamente o que a gente queria mostrar, e só utilizando a hipótese de F ser injetiva que a gente consegue garantir a inclusão contrária, né? Aí a gente consegue
concluir isso daqui. E concluindo isso, a gente tem que os dois conjuntos são iguais, porque a outra continência, ela é sempre válida. Com isso, a gente matou essa questão e mostramos exatamente onde a gente precisa da hipótese da injetividade. Isso é questão de ENC, isso é questão de prova nacional também, ok? Então, vou parar de compartilhar essa parte, a gente volta lá para os slides. Deixa eu ver aqui, vamos compartilhar agora os slides. Janela, vamos para slides, fechou. Ok, então vamos para a próxima página aqui, né? Próxima página vai ser a página 10. Agora, o que é o conjunto pré-imagem? Ou então, vocês podem achar isso aqui como imagem inversa, tá? Imagem inversa em outros em outros livros. Se eu não me engano, no livro do Prof. Imagem está escrito pré-imagem mesmo, tá? Pré-imagem, então, imagem inversa de algum conjunto. Olha, seja f definido de x em y, tá? E a gente pega um subconjunto B de y. Então, agora a gente vai estar olhando para o lado de cá. A gente pegou um subconjunto B de y. A pré-imagem de B sobre F, denotado por este coisinha de cá, é o conjunto de todos os elementos de X. Então, ele é um conjunto formado por elementos de X. Então, eu quero saber quais são todos os elementos de X que têm a sua imagem dentro do B. Ou seja, são todos os elementos do meu conjunto X que são levados no meu conjunto B. Então, esta é a pré-imagem do meu conjunto B. Ou seja, são todos os elementos de X, tais que quando a gente aplica o F neles, esta imagem cai dentro do meu conjunto B. Aqui um comentário que eu fiz foi: pode acontecer, né, do F-1 de B ser o conjunto vazio, tá bom? Mesmo com que esse B seja um conjunto não vazio. Para isso basta, né, com que esse meu conjunto B de Y não tenha pontos em comum com a imagem de F. Ou seja, você pode estar pensando em um exemplo do tipo: pensa na sua f de x definida de R em R como sendo, eu pego x e levo no x ao quadrado, ou seja, f de x é igual a x2. Se eu pegar quem é a pré-imagem do elemento menos 1, isso aqui é o conjunto vazio. Por quê? Porque não tem nenhum elemento dos números reais, que é deste nosso domínio aqui, não tem nenhum elemento que, quando a gente aplica x ao quadrado, vai dar menos 1. Isso está lá no conjunto dos números complexos. Por isso que ele é considerado um conjunto vazio. Então, a pré-imagem do menos 1 é o conjunto vazio. Bom? Então, isto é a pré-imagem. E existem algumas propriedadezinhas também que seria interessante vocês saberem demonstrar. Tanto essa quanto essa, a gente fez na aula da tutoria NF, aula 3, tá bom? Essas outras aqui, elas são mais tranquilas, tá bom? Se você prova essa quarta propriedade aqui, essa quinta ela fica clara sempre. Essa aqui vai ser aquele mesmo esquema do conjunto vazio. Então, talvez seja interessante a gente mostrar só esta terceira de cá. Então, a gente vai lá para o OneNote e vamos tentar mostrar aquela terceira ali, né? Então, cadê o OneNote aqui? Então, vamos tentar mostrar a terceira propriedade aqui, que é essa de cá. Vamos lá. Olha, f-1 de yc, ou seja, do complementar de y, é igual ao f-1 ao complementar da imagem inversa de y. Ou seja, a imagem inversa, ou a pré-imagem do y complementar é igual ao complementar da pré-imagem de y.
ou ao complementar da imagem inversa de y, tá bom? Então, como é que a gente mostra isso? Então, se eu quero mostrar que f menos 1 de yc é igual ao f menos 1 de y, czão do lado de fora, eu tenho que mostrar que um está contido no outro. Então, eu pego um elemento do lado de cá, tenho que mostrar que ele pertence do lado de lá. E lembrando, quem que é o f menos 1 de qualquer conjunto B aqui? Isto é, o conjunto do x pertencente a x, tais que f de x pertence a B, tá bom? Então, olha, a gente começa tomando e de novo, né? Olha só, z, oh Jesus, aqui eu, que era para ser z ou w, tá bom? Que era para ser z ou w. Claro que funciona com y, mas é porque o y ele já é o contradomínio. Então, troca aqui por z. Pode fazer isso aqui com z, tá? Então, vou até apagar aqui. Vou colocar aqui dentro z. E pode ser qualquer conjunto. Dá certo com y também, mas eu vou fazer com z para ser um subconjunto, tá? Então, vamos lá. Vou tomar um x que pertence à pré-imagem de z complementar. O que que significa, se a gente olhar para a nossa definição, um x que pertence a esse conjunto? Quer dizer que o f dele está dentro dessa partezinha de cá. Isso quer dizer, então, isso aqui implica que o meu f de x, ele pertence ao z complementar. Só que agora, o que que significa o f de x pertencer ao z complementar? Isso significa que o f de x não pertence ao meu conjunto z. Então, se o f de x pertence ao complementar de z, quer dizer que ele não pertence a z. Agora, se o f de x não pertence a z, então quer dizer o quê? Quer dizer que o x, isso aqui implica, né, que o x, ele não pertence à pré-imagem do z, certo? O x, ele não pertence à pré-imagem ou à imagem inversa do meu conjunto z. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Ó, você pega aqui um conjunto aqui e tal. Você tem o conjunto z, que está aqui, e o z complementar é o que está do lado de fora, né? Então, aqui está o y e aqui está o x. Então, eu peguei um x que pertence à imagem inversa do z complementar, certo? Ou seja, quando eu aplico o meu f neste número aqui, quando eu aplico o f nele, ele cai em algum ponto aqui que não está dentro de z. Ou seja, o meu f de x, que é esse valor aqui, o f de x, ele pertence ao z complementar. Ou seja, o meu f de x não pertence ao meu conjunto z. Se o f de x não pertence ao meu conjunto z, quer dizer que se eu tomasse a pré-imagem desse nosso z aqui, se eu tomasse a pré-imagem, o meu x não pode estar aqui dentro, porque se ele tivesse aqui dentro, a imagem dele ia cair lá dentro do meu conjunto z. Ou seja, o x ele não pertence ao f de menos 1 de z, a pré-imagem de z. Mas o que que significa, pessoal, o x não pertencer à pré-imagem de z? Quer dizer que o x pertence ao complementar deste conjunto. Então, x pertence ao f menos 1 de z complementar. Portanto, a gente tem a primeira inclusão que a gente precisava. Agora, só a gente voltar, né, que essas coisas todas elas fazem sentido. Olha, o que que significa x pertencer ao complementar deste conjunto ali? Significa que ele não pertence ao conjunto que está aqui na parte de dentro. O que que significa x não pertencer a esta pré-imagem? Quer dizer o quê? Que x, que o f de x não pertence
ao meu conjunto Z. Se o f de x não pertence ao meu conjunto Z, quer dizer que o f de x pertence ao Z complementar. Se o f de x pertence ao Z complementar, quer dizer que o x pertence ao f menos 1, ou seja, a pré-imagem do Z complementar. Com isso, está demonstrado por um se, somente se, esta propriedade aqui, tá certo? Deixa eu só confirmar se tem mais alguma coisa para a gente compartilhar dentro dos nossos slides ali. Então, 11, 12. E aqui, algumas ideias, né? Um exemplo visual de exatamente imagem e pré-imagem. Então, olha aqui, ó. Se eu tomar como sendo o meu conjunto X, se eu tomar como sendo o meu conjunto X os elementos 1 e 2, a imagem de X está sendo o A e B, certo? Então, isso foi a imagem. Esse aqui é o X, esse aqui é o F de X. Agora, se eu, porventura, agora, pensar agora do lado contrário. Se eu agora tomar um Y, sendo o conjunto A e C, aqui, esse é o nosso conjunto Y, o conjunto de elementos que chegam neles é o 1 e o 3. Olha só. É esses elementos de cá. Essa seria a pré-imagem do nosso conjunto Y. Para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de finalizar com um exemplo com uma função no qual é bem mais simples da gente trabalhar com ela, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e eu vou voltar lá para as nossas notas do OneNote. E a gente finaliza com esse exemplo, esta nossa aula. Que exemplo será este? Ó, vamos pensar aqui que a gente tem a função f definido nos conjuntos dos números reais, no conjunto dos números reais, tal que o meu f de x é o x ao quadrado. Bom, é a função quadrática tradicional que a gente tem. O gráfico dela a gente conhece, né? Então, ele faz basicamente isso daqui. Então, aqui é o eixo do x, né? E aqui está o eixo do y. Bom, eixo x e eixo y, e essa aqui é a função f de x igual a x ao quadrado. Tá, vamos pensar agora, tá? Vamos pegar o meu subconjunto A dos conjuntos dos 1, 2, e vou pegar um conjunto B. Isso agora eu vou colocar em R, só que o R do domínio, tá? Então, esse aqui em D, que é o próprio R, tá bom? E agora eu vou pegar o conjunto B, que é o conjunto 1, 4, contido no contradomínio, que também vale R, tá bom? A e B, eles são subconjuntos de R. O meu A, ele é um subconjunto do Rzão aqui. Vou até colocar de cor diferente, só para a gente não confundir, tá? Vou colocar aqui de cores diferentes, só para a gente não confundir. F definido de R em R, tá bom? Então, eu estou pegando o A, um subconjunto do R azul, e o B, um subconjunto do R amarelo. Só para a gente conseguir verificar que o A é um subconjunto do nosso domínio e o B é um subconjunto do contradomínio. Tá bom? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero pensar em quem será o meu F desse meu conjunto A. Quem que é o F de A? O meu F de A é, por definição, o F de 1, 2, certo? E quem é o F de 1, 2, pessoal? Quem é o F de 1, 2? Bom, por definição, é o conjunto de todos os y pertencentes ao R, é o conjunto de todos os y
pertencentes a R, tais que o meu y, né? Cadê? Eu estou escrevendo de azul, né? Tais que o meu y é igual a um f de x, só que o x ele tem que pertencer ao meu conjunto A, não é? Só que o x ele tem que pertencer ao conjunto A, que é no caso 1, 2. Bom, que conjunto maluco é esse? Então, olha, é o conjunto dos y's que pertence a R, então a gente vai continuar. É o y pertence a R, tais que o y é igual a f de x, só que a gente sabe que o f de x é x ao quadrado. Então, é o conjunto do x ao quadrado, tá bom? É o conjunto dos y's pertencente a R, no qual o y ele é o x ao quadrado, que é o f de x, e o x pertence ao intervalo 2. Ou seja, o x ele é um número entre 1 e 2. Logo, esse meu conjunto é o conjunto de quê? Os y, só que o y vale x ao quadrado. É o conjunto do x elevado a 2, tais que o x está entre 1 e 2. Bom, se x está entre 1 e 2, pessoal, se x está entre 1 e 2, e eu estou tomando x ao quadrado, quer dizer que esse conjunto é exatamente o conjunto 1 até 4. E como que a gente visualiza isso? Olha, o conjunto do x ao quadrado, está escrito que x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2, é exatamente o conjunto que está que é o 1 4, tá bom? O menor valor é 1 aqui, então 1 ao quadrado é 1, e o maior valor é 2, para o valor de x, e 2 ao quadrado é 4. Se a gente fosse olhar para este gráfico aqui, eu estaria pegando tanto o 1 aqui, quanto o 2, e olhando para as suas imagens. Vamos supor que a imagem do 2 está aqui, vale 4, a imagem do 1 está aqui e vale 1. Logo, para todos os elementos que estão dentro desse intervalo aqui, olha, a imagem vai ser exatamente este subconjunto aqui, que é o subconjunto de y, tá vendo? Dentro do nosso amarelo, do 1 até o 4. Então, faz sentido o f de A ser exatamente do 1 até o 4. Então, geralmente imagem é uma coisa mais simples. Mas e se a gente agora fosse pegar a pré-imagem desse nosso conjunto B aqui? As coisas mudam. As coisas mudam e não pouco, tá? Vou tornar a fazer o desenho aqui da função quadrática, tá? Esse desenho ficou horroroso. Deixa eu fazer um desenho menos mal aqui. Melhorou? É, Vamos supor que aqui seja a função f de x igual a x ao quadrado. E agora eu quero calcular o valor do f menos 1 de b, que é a pré-imagem deste nosso b, certo? Vou fazer de amarelo não, porque está confundindo ali, é uma cor muito clara, tá? Mas então, o que eu quero fazer é calcular a pré-imagem deste meu conjunto B. E a pré-imagem do meu conjunto B é a pré-imagem do conjunto que vai de 1 até 4, certo? Então, se a gente olhar para o B lá em cima, é o conjunto de 1 até 4. Só que, por definição de pré-imagem, o que é isso? São todos os x pertencentes ao meu domínio, que no caso é o R de azul, todos os x pertencentes ao meu domínio, tais que é, o meu f de x pertence ao conjunto 1, 4. Tá vendo? Então, olha, a pergunta que eu estou me fazendo é: eu quero saber quais são os elementos de x aqui, quais são os elementos de x que eu marco aqui, tais que o f de x
Ou seja, eu estou olhando para a imagem, eu estou olhando para o meu conjunto y aqui, está escrito que o y está entre 1 e 4. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar o ponto 1 e o ponto 4 aqui e pensar na seguinte coisa: quais são os elementos de x que tem a sua imagem dentro desse meu intervalo? Ou seja, eu vou estar teoricamente traçando retas paralelas ao eixo x. E todos esses pontos aqui, deixa eu dar um zoomzaço aqui para a gente ver aqui, ó. Todos esses pontos aqui, olha, todos esses pontos que eu estou marcando, eles têm, eles estão dentro do meu gráfico, né? Eles estão dentro do gráfico e o valor da imagem deles é um resultado que está entre 1 e 4. Então, todos esses valorezinhos aqui, eles devem fazer parte. Todos esses valores aqui, eles têm que fazer parte. Agora, se eu fosse pensar em termos, de cálculos, né, todas essas coisas, eu consigo perceber que eles estão sendo limitados. Nesse caso, o limite superior seria o 2, né, porque o 2 é aquele que leva no 4, e aqui seria o próprio 1, e o 1 seria aquele que leva no 1. Então, todos esses elementos aqui que estão entre 1 e 2, quando a gente aplica o f neles, com certeza o f desses elementos pertencem de 1 até 4. Só que isso também é válido para os números que estão entre -1 e -2. Por exemplo, quanto que vale o f de -1,5 ou -3/2? Dá 9 quartos. E 9 quartos positivo é um número que está entre 1 e 4. Entende? Então, esses números aqui também fazem parte da pré-imagem desse meu conjunto B. Por isso que ele abre as coisas, tá? A pré-imagem abre tudo, abre as coisas, fica uma coisa bizarra. Então vamos continuar com a nossa definição aqui, né, de pré-imagem. Olha, isso vai ser igual a quem? É o conjunto do x que pertence a R, tais que que significa f de x pertencer ao 1, 4? O f de x a gente já sabe que vale x2. Então, x2 tem que pertencer ao conjunto 1, 4. Ou seja, é o conjunto do x que pertence a R, tais que o 1 é menor ou igual do que x ao quadrado, que é menor ou igual do que 4. Então, de fato, olha, o conjunto de todos os números reais, tais que x é maior ou igual do que 1 ou menor ou igual do que 4, é exatamente o conjunto formado por todos os x, tais que x é, maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 4. Eu escrevi a mesma coisa aqui, tá? Bom, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode tomar a raiz quadrada aqui, tá bom? Porque a gente pode fazer isso, tá? Só que a gente tem que tomar um leve cuidado aqui. Ou a gente faz isso, ou a gente faz outra coisa. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Eu não vou tomar essa raiz quadrada, não. Eu vou aplicar uma propriedade de conjuntos aqui. Esse conjunto, ele vai ser igual a quê, então? É o conjunto de todos os x, é igual ao conjunto de todos os x que pertence a R, tais que o x ao quadrado é tanto maior ou igual do que 1 e os x pertencentes a R, tais que o x ao quadrado é menor ou igual do que 4. Isso significa que o x está entre x ser maior ou igual do que 1 e x ser menor ou igual do que 4, tá bom? Então o x tem que ser tanto maior ou igual do que 1 e x ao quadrado menor ou igual do que 4. Então, eu estou tomando a interseção desses dois conjuntos, tá? Agora, quando que x ao quadrado, aí é isso aqui que a gente vai ter que pensar. Quando que x ao quadrado é maior ou igual do que 1?
Nesse caso, é quando x ele é menor do que menos 1 ou o x é maior do que 1. Nesse caso, se a gente aplica raiz aqui, ficaria módulo de x é maior ou igual do que 1. Quando que o módulo de x é maior ou igual do que qualquer número? Quando x é maior do que ele ou x é menor do que menos ele, tá bom? Então, nesse caso, esse primeiro conjunto vai de menos infinito até o menos 1, e eu vou tomar a interseção e, né? E, e x pertencer a R, tal que x ao quadrado é menor ou igual do que 4, de novo, se aplicando raiz, módulo de x tem que ser menor ou igual do que 2. Quando que o módulo de x é menor ou igual do que 2? Quando x está entre menos 2 e 2. Então, a solução, o meu conjunto solução disso daí vai ser a interseção de quem? Então, eu vou marcar aqui o menos 2, vou marcar o menos 1, vou marcar 1 e vou marcar o 2. Esta primeira parte aqui, essa primeira parte, está pegando x menor ou igual do que 1 ou x maior ou igual do que 1. A minha segunda parte, que é essa partezinha de cá, a minha segunda parte, eu estou pegando todos os números que começam no 2 fechado nele e vai até o 2 fechado aqui. Quando eu tomo a interseção desses dois conjuntos, sobra exatamente essa partezinha de cá, certo? Deixa eu aumentar essa bolinha aqui para ficar bonitinho. Sobra exatamente essa partezinha daqui. Tudo bolinha fechada, né? Porque todas as bolinhas ali elas são fechadas. Portanto, esse meu conjunto, que é o f menos 1 de B, ele vai ser igual a quem? Então, vai ser igual ao conjunto menos 2, menos 1, união com 1, 2. Tá? Com isso, a gente termina esse nosso exemplo da pré-imagem. E no próximo vídeo, a gente vai responder a questão 3.1. E aqui já é interessante da gente perceber uma coisa, olha. Eu falo isso no próximo vídeo, tá? Eu volto nessa imagem aqui e a gente fala disso no próximo vídeo. No mais, pessoal, agradeço por vocês terem sobrevivido a este vídeo também, tá? Essa parte 2. A parte 3 termina quando a gente faz e executa o exercício 3.1. Pensem direitinho sobre o que significa imagem de um conjunto, pré-imagem de um conjunto, tá? Pensem bem nisso. E assim que vocês pensarem nessas coisas, o que a gente tem? A gente agora vai ter que resolver o exercício 3.1, que é um exercício complicado. Porém, agradeço a todos que sobreviveram. Comentem, curtem, compartilhem com os seus colegas. Tenho certeza que isso vai ser útil para vocês. E é isso. Até a próxima, até a parte 3, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau mesmo.